44. Um sorriso de pirata. Fantasmas inundaram o coração da cidadela. Nova e seu bando não sabiam o que era aquilo. Estavam flutuando, caíram como cascata na beira da passarela, um rio ondulante de homens e mulheres pairando no ar, sem botas, como as deles, para compensar a gravidade. A maioria era idosa, de cabelos brancos, grisalhos ou esparsos, e rostos marcados, mas havia homens e mulheres mais jovens também, e até algumas crianças entre eles. Não vestiam nada parecido com armaduras, mas formavam fileiras e se moviam com precisão. Eles empunhavam facas e martelos de carne. Alguns levantaram grandes ganchos de ferro, outros não levavam nada, mas tinham garras e presas, e pareciam infinitos. Fluíam sem medo, sem expressão. Era inexplicável. Eram humanos. Sua pele era marrom e não azul. Então, que mágica os fazia flutuar? Não havia tempo para pensar. Eles atacaram. Nova os enfrentou com seus poderes roubados. Bolas de fogo floresceram em seus punhos. Ela as arremessou. Atingiram a primeira fileira da ofensiva e explodiram em rajadas de chamas brancas. Os soldados, se é que eram isso, deveriam ter sido engolidos pelo fogo, mas não foi o que aconteceu. Faíscas choveram, inofensivas. As chamas cessaram e os soldados continuaram imperturbáveis. Rock, Warren e Kiska seguravam varas de raios diante deles e sacavam suas espadas das bainhas, mas tinham pouca fé em suas armas. Esses inimigos não eram naturais. Poderiam ser atingidos? Nova liberou o metal divino. Arrancou tiras das paredes curvas. Transformou-as em foices e as lançou rodopiando tão rápido que viraram borrões. Os soldados deveriam ter sido mutilados, dezenas como um golpe, mas eles nem sequer sangraram. Sua carne se refazia cada vez e continuavam avançando. Eles atacaram. Houve um barulho de metal sobre metal quando Rock e Warren defenderam os primeiros golpes. Nova soltou a telepatia de Kiska e a torrente de desespero desapareceu. Sarai levantou-se trêmula e ficou de pé na passagem. Os fantasmas ainda atravessavam os montes. Minia estava parada, chocada e imóvel. Seu rosto estava terrível, desolado de mágoa e sombrio de repulsa. Seus olhos eram fendas, as narinas estavam dilatadas. Ela estava violenta, respirando rápido. Seu corpinho tremia de raiva. Sarai nunca ficou tão feliz de vê-la. Estamos sob ataque, falou de uma vez. A esfera é um portal. Eles estavam esperando. Você me drogou. Minia fervia com os dentes cerrados, enquanto seus fantasmas se digladiavam no ar com um inimigo que ela não conhecia. Ela acordara sozinha no chão, com um gosto ruim na boca, e outro pior em sua mente. Naquele primeiro momento ela pensou: o que mais pensaria? Que o matador de deuses devia ter atacado e vencido. Sua mente gritava e tudo o que pensava era que falhara de novo em proteger os céus. Pensou que conseguira a luta e que queria, e inimaginavelmente havia perdido, e os perdido. Foi um momento terrível. O seguinte foi complicado, porque ela viu a garrafa de vidro verde, e a verdade a golpeou por trás. Os seus estavam vivos, e a traíram. Ela ficou sem ar. Eles a haviam drogado e alargado indefesa. Tinham escolhido o lado do matador de deuses e a abandonado no chão como roupa suja. Ela pegou a garrafa e a jogou na parede, fazendo-a se quebrar em 1 milhão de pedaços. Então girou nos calcanhares e saiu do quarto. Desceu as escadas e entrou na passagem. Seu exército estava exatamente como o deixara, parado, em fileiras na galeria. As Erens correram para encontrá-la e tentaram acalmá-la. Agora, não vamos assumir o pior, querida, disse Grande Ellen, em tom de advertência. Eles podem ter tido seus motivos. Onde estão? Inquiriu Minia, pronta para cuspir em seus motivos. Mas as Erens não sabiam onde eles estavam, pois também haviam acabado de acordar e estavam tão confusas quanto ela. Algo não está certo, pequena Ellen disse. E assim que ela falou, Minia soube que era verdade. A cidadela inteira vibrava com uma energia obscura e indesejável. Tem alguém aqui, ela afirmou. Ela estava furiosa com sua família pelo que fizeram com ela, mas eles eram dela, e este era o seu lar. E que os deuses ajudassem quem interferisse nisso. Agora Sarai dizia, ferida, desculpe. Cale a boca, Minia berrou. Lido com você depois.
Então enviou seus fantasmas para a batalha. Ruby, Pardal, Feral e Suhaila estavam parados na entrada da câmara. Errolfin queria que eles fossem embora. Mas ficaram tão atordoados com sua morte e a de Azorin, e morte, 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 que permaneceram paralisados em seu horror. Quando Minia passou por eles, foram tomados pelo alívio de vê-la. Quem imaginaria que ficariam tão felizes ao ver Minia? Laszlo estava no meio da passarela quando Sarai foi arremessada, virou-se para socorrê-la, mas parou ante a chegada do exército. Ele suou quente e frio ao vê-los, lembrando-se da última vez, no trenó de seda, quando mal escapara com vida, mas dessa vez não estavam atrás dele. Estavam passando por ele e atacaram os invasores. No coração da cidadela a batalha rugiu. Nova segurava 5 dons, o de Laszlo, Ruby, Feral e Sarai, mesmo que ainda não soubesse qual era o dom de Sarai. E o Rock, ela liberou o metal divino, desarmando os soldados apenas para vê-los se transformarem em monstros e atacar com os dentes. Rock, Warren e Kiska lutavam com as varas de raio e adagas, mas os golpes atravessavam os inimigos e o medo transparecia em seus semblantes. Kiska estava vertendo sangue de uma ferida no braço. Warren batalhava com uma garotinha que passara sob sua guarda, mas ficou horrorizado demais para atacá-la. Era Bahar, de 9 anos, que se afogara no Uzumar e estava sempre ensopada. Rock a viu morder Warren, apertando os dentes no pulso dele, e tentou afastá-la, mas ela derreteu sob suas mãos, de alguma maneira mantendo os dentes na carne de Warren. Ela o devastou, selvagem. Warren deu um grito e Bahar arrancou sua vara com uma força nada infantil e a lançou para Rock, enviando um raio nele, que cegou sua visão e o arremessou de volta para a esfera aberta, de olhos revirados. Ele não se levantou. Nova sentiu um medo que não sentia havia muitos anos. Eles eram incontáveis, e esse inimigo não fazia sentido. Não eram feitos de carne nem magia. Eles a cercaram com seus rostos inexpressivos e força sobrenatural, e ela se defendia com o metal divino, erguendo escudos para proteger a si mesma e seu bando. Estava na defensiva, perdendo terreno. Poderiam ser parados? O grito de guerra de Warren, pensou, mas estava fraca demais, segurando 5 dons para usá-lo por conta própria. Warren! Latiu. Agora! Ele respirou fundo, pronto para obedecer, mas só respirou com força, não gritou, e ficou encarando, porque as fileiras de inimigos se derreteram para revelar uma figura na porta. Ela não estava flutuando nem empunhando uma arma. Estava com os braços ao lado do corpo, a cabeça baixada, olhando-os com uma determinação extraordinária, sem piscar. Era uma criança. Era tão pequenina, seus olhos tão finos quanto ossos roídos de passarinho. Os cabelos eram curtos e ondulados, as roupas esfarrapadas, pendendo soltas de um ombro para mostrar uma clavícula tão frágil quanto a haste de uma pena. Tudo nela era improvável. Seu tamanho, sua imobilidade, sua fúria em olhos negros. Mas não foi nenhuma dessas coisas que parou o grito de Warren. Ele vacilou porque a conhecia, assim como Kiska. Rock, que estava inconsciente, também a teria reconhecido. Ela era absolutamente inesquecível e não havia mudado nada em 15 anos. Minia? Kiska perguntou com uma voz vacilante. As sobrancelhas de Minia se franziram e depois se suavizaram quando seu rosto ficou pálido, com um espantoso reconhecimento. Todos os seus fantasmas pararam de uma vez. Incluindo Sarai, Laszlo havia acabado de alcançá-la e viu sua expressão congelar. Nova também. Todos os soldados pararam de se mover exatamente no mesmo momento. E no instante, ela entendeu. E enfim os movimentos orquestrados do exército fizeram sentido. Ela não poderia ferir esse inimigo. Esses soldados de fumaça que ela não conseguia atingir pertenciam a essa criaturinha feroz. Eles estavam seguindo ordens dela. Essa era sua mágica, e de repente esse inimigo irrefreável não era mais irrefreável. Com um sorriso de pirata de prazerosa crueldade, Nova estendeu a mão e roubou o dom de Minia. 45. Se esfaqueamento fosse uma dança. Não havia como Nova saber. Nada poderia tê-la preparado para isso. Era um pirata, um dom mais do que raro, de magnitude sem igual, arrancar o poder de elementares, metamorfos, bruxas de guerra, magnitude sem igual, arrancar o poder de elementares, metamorfos, bruxas de guerra, travar duelos e batalhas e jamais foi vencida, mas aprender esse dom
Mas apreender esse dom, descobriu imediatamente, era como agarrar uma montanha, e com um pequeno puxão afiado, trazê-la abaixo de sua própria cabeça. O peso dele era impossível. Uma onda de escuridão preencheu sua visão, ameaçando derrubá-la. Ela lutou com todas as fibras de seu ser, sabendo que se perdesse a consciência nunca mais a recuperaria. Com um esforço que disparou estrelas em sua mente, abriu caminho no escuro. Assombrada, olhou para a garotinha parada na porta e não entendeu como é que ela podia administrar tanto poder. Era muito mais pesado do que qualquer outro dom que ela já roubara. Sentia-o queimando por dentro como se fosse uma vela. Como era possível uma coisinha tão pequenina suportar tanta magia e não ser consumida? Sinova ficou atordoada com o peso do poder de Minia. Minia ficou atordoada com a perda dele. Reunira aquelas almas uma por uma ao longo dos anos. O peso foi aumentando gradualmente, ela foi aumentando sua resistência. Ela não sabia o que carregava até esse momento, não sabia que estava esmagada até não estar. Não se lembrava de como era antes, quando era apenas uma menininha, e não uma âncora para fantasmas. Não era como os outros que usavam sua magia apenas quando necessário, para acender um fogo, pegar uma nuvem, enviar mariposas ou cultivar um jardim. Ela o usava o tempo todo. Se a soltasse, seus fantasmas iriam evanescer. Não havia gaveta em que pudesse guardá-los para se dar um descanso, nem gancho para prender as amarras e mantê-los no mundo. Era só ela e o punho imaginário, com todos aqueles fios tênues agarrados nela. Mesmo em seus raros momentos de sono, ainda os segurava. Ela tinha crescido sob o peso deles. Ou melhor, ela não cresceu. Gastara toda a sua energia nesta colossal e incessante gestão de poder. Gastara demais. Gastara tudo, e não havia mais nada para crescer. Ela era uma vela, e seu poder era um fogo que a consumia o tempo todo. Mas ela era uma vela que, por pura perversidade, se recusava a ser consumida. Nova sentiu uma montanha despencando sobre ela. Minia sentiu o mesmo peso se liberar. A pressão evaporou, enquanto seus pulmões se enchiam de ar. Seu corpo se encheu de vida. Ela ficou tão leve quanto poeira, tão delicada quanto uma borboleta. Ela não carregava apenas o peso das almas, mas também a incessante carga de ódio, medo, desespero deles. Então todo aquele clamor e miséria cessaram, e o silêncio dessa ausência era suave, como veludo, e profundo e abundante como o céu noturno. Ela se sentiu renascer por um breve e maravilhoso momento, sentiu algo como paz. Depois veio o pânico. Estava sem poder. Seu exército era sua força. Sem ele, ela não era nada mais que ossos de passarinho e raiva. Minia e Nova se encararam através do coração da cidadela. Uma despojada de mágica, outra oprimida. Os fantasmas estavam parados enquanto Nova lutava para aguentar a ameaçadora maré da escuridão. Ela não teve escolha a não ser soltar os outros dons que segurava, sabendo que, quando os soltasse, voltariam-se contra ela. Ela soltou o primeiro, o de Rock, mas não até cortar o ciclo temporal e libertar Aerofane e Azurin. Não precisava ter feito isso, poderia tê-lo mantido se repetindo, como queria, mas viu que Rock estava recuperando a consciência e sabia que se não quebrasse o ciclo, ele o faria. Uma coisa sobre os ciclos temporais de Rock: não precisavam ser abertos no mesmo local em que eram fechados. Essa era a verdadeira beleza de sua magia. Era mais do que repetir um evento infinitamente, ou satisfazer uma deusa em luto de vingança. Ele servia para voltar no tempo, 10 segundos no máximo, em 10 segundos podia ser tudo. E dizer, não, não quero que isso aconteça. Servia para consertar as coisas. Nova abriu o ciclo depois que o ferrão atingiu os corpos, mas ela poderia, se quisesse, tê-lo aberto antes. Rock o faria, se dependesse dele. Aerofane e Azurin poderiam ter vivido, mas Nova não tinha misericórdia. Mesmo sob a avalanche esmagadora da magia de Minia, ela resistiu por um segundo, depois outro, até que o ferrão tivesse disparado em seu caminho, e o sangue se esparramado e o estrago estivesse feito. Só então ela cortou o ciclo para que a bolha desaparecesse e a cápsula do tempo preso voltasse ao fluxo, as vidas de Aerofane e Azurin se derramando com ele. Assim que terminou, ela soltou um dom de Rock e sentiu uma pontada de alívio. Todos os outros viram o que aconteceu. Não importava o quão terrível fosse o ciclo, enquanto os guerreiros continuassem retornando à vida, havia esperança, mas agora tudo estava perdido. Desta vez, quando caíram, foi o fim. Não se levantaram. O sangue fluiu apenas para fora, e havia tanto. Surreila soltou um grito e se jogou, em feral, chorando. Laszlo permaneceu com Sarai, congelada com os demais fantasmas. Foi Pardal quem disparou pela passarela
desconsiderando o perigo para tentar estancar as feridas enquanto os guerreiros sangravam. Nova soltou os dons de Rubi e Feral em seguida, que sentiram seu retorno como peças perdidas encaixando de volta no lugar. Imediatamente os convocaram. Rubi acendeu bolas de fogo e Feral arrancou uma trovoada de um céu distante. O dom de Sarai também foi liberado, mas era inútil como arma, mesmo que ela não estivesse congelada como todos os fantasmas. Nova lutava para manejar o poder de Minia. Era tão grandioso quanto tentar montar uma criatura selvagem que queria engoli-la inteira. Ela sabia que não poderia mantê-lo, ou seria aniquilada, e não poderia soltá-lo, ou a garotinha a aniquilaria. A solução era simples. Fizera isso várias vezes desde o começo, com Zayak e Shargash. Conseguiu fazer alguns dos fantasmas se virarem para Minia. Ela os fez erguerem suas facas. Os olhos de Minia se arregalaram e, em uma fração de segundo, ela teve um vislumbre da impotência que infligir aos outros. Se esfaqueamento fosse uma dança, seria assim, lâminas brilhando em perfeito uníssono. Eles a cercaram. Ela ficou parada, assustada, enquanto se arqueavam em sua direção. Laszlo não pensou, apenas se moveu. Ele a agarrou por trás e se virou, segurando-a como uma boneca contra ele. Sua camisa de linho se esticava sobre seus ombros, enquanto ela se curvava sobre ele para protegê-la com seu próprio corpo. Sarai, incapaz de se mover, observou as lâminas passarem a meros centímetros de suas costas. Nova quase não conseguiu pará-las. O esforço esgotou suas últimas forças da mesma maneira que um suspiro esgota o fôlego. Ela sentiu o estrondo do trovão, viu o lampejo de uma bola de fogo e soube que o tempo havia se esgotado. Tinha de acabar com isso, naquele instante. Em lamento, Zion e Rusa, Caliste e Tzara ainda estavam no pátio observando a cidadela. Não estavam debruçados sobre o Thakranaxet, ou comendo bacon, ou mesmo brigando. Estavam recostados nas cadeiras, olhando fixamente para o grande serafim no alto. Não sabiam o que estava acontecendo lá em cima, mas sabiam de uma coisa. Erelfane, Azurin e Suhaile estavam fora fazia muito tempo, e com suas mentes cheias de mundos, céus cortados e mapas de anjo, não ficariam tranquilas até que retornassem. Então, enquanto todos olhavam para cima, viram o serafim se mover. A princípio, foi apenas um movimento de seus dedos, depois todo seu enorme braço voltou-se repentinamente e rasgou o próprio peito. 46. Um homem arrancando o próprio coração pulsante. Nova não foi delicada, não foi cuidadosa. O metal divino vibrou ao seu redor, vivo. Anteriormente, o mais leve toque de sua vontade foi o suficiente para moldá-lo. Agora ela estava além de qualquer leveza. Ela escancarou o peito da cidadela como um homem arrancando o próprio coração pulsante. Só que não foi o coração que ela arrancou de lá. Foram pessoas, humanos, cadáveres, crias de deuses, fantasmas. A enorme mão de metal se aproximou e as paredes e a passarela de metal se liquefizeram, arrastando-os para a palma em concha. Nova não aguentou e liberou o dom de Minia. O alívio foi tremendo. Havia um mito em Rieva sobre Lesia Dahlbringer, que sustentava o céu. Todos os dias, ela o erguia sobre a cabeça e só podia soltá-lo ao entardecer, mas no inverno profundo, o sol não se punha durante um mês inteiro, e ela tinha de segurá-lo durante todo esse tempo. Quando Nova soltou o poder de Minia, pensou que seu alívio devia ser como o de Lesia, quando a noite enfim chegava e ela podia soltar o céu. Precisava se livrar da garota e dos fantasmas rapidamente, antes que pudessem revidar. Ela fechou a mão do serafim sobre eles e os arrancou para fora, para o céu. Sarai pensou que ela ia soltá-los no ar. Estavam deslizando sobre o metal liso, primeiro para um lado, depois para o outro, no meio de um emaranhado de membros. Havia metal por todos os lados. Ouviu Rubi gritar. Alguém agarrou sua mão por um breve momento e tentou se segurar. Seria Laszlo? Não tinha como saber. Os dedos se esticaram, mas eles foram separados. O movimento deles no ar era vertiginoso. Então a mão se abriu e se virou. Ela deslizou e despencou. Sarai se lembrou de sua queda e, tomada pelo pânico, esqueceu que era fantasma e poderia flutuar. Mas isso funcionaria se Minia caísse? Se ela morresse, Sarai também morreria. Se todos morressem, ela não ia querer viver. Ela viu Minia escorregando pela borda e tentou pegar sua mão. Não conseguiu. Minia caiu. Ela ficou paralisada. Isso não podia estar acontecendo. Feral foi o próximo, de braços agitados e rosto assustado. Ele desapareceu. Não havia onde se segurar. A mão havia se virado e estava totalmente na vertical agora. Os outros também caíram, todos eles. Por um momento, Sarai ficou sozinha. Ele se apagou ao medo
Ela se apegou ao medo, com a lembrança de sua queda pulsando na mente. Então ela a soltou e também caiu. Da outra vez, a queda lhe pareceu uma eternidade, até que ela batesse, se quebrasse e morresse. Dessa vez, não foi uma eternidade. O chão se aproximou quase imediatamente. Ela rolou, com todas as articulações rangendo, antes de parar de membros abertos com a visão embaçada e rodopiando. De dentro da mão era impossível de ver. O serafim havia descido, ajoelhado na almofada de seus campos magnéticos, e estava na cidade. Ele não tinha os derrubado do céu, mas os lançado como dados no anfiteatro no centro de lamento. Não foi nada gentil, mas também não era a morte. Sarai esperava. Olhou em volta procurando seus entes queridos. Viu os corpos de Arrowfane e Azurin jogados. Pardal estava entre eles, sangrando em um corte na sobrancelha. Feral rastejava até Suheila, que não se mexia, e Rubi encarava com olhos arregalados as tendas vazias do mercado e as paredes do anfiteatro. Minnie estava de quatro, tremendo, de cabeça baixa. Sarai não conseguia ver seu rosto. Os fantasmas dela estavam em volta. Mas onde estava Laszlo? Sarai virou-se, procurando freneticamente, desesperada para vê-lo. Ela deu uma volta completa, depois outra, tentando manter o pânico longe, mas não conseguiu, e ele o tomou com suas garras. Laszlo não estava ali. A inimiga, a ladra mágica, a assassina, estava com ele.